Agora a gente vai falar das oportunidades de carreira dessa universidade maravilhosa que é a Universidade Austral. Atualmente, a universidade possui 22 carreiras de graduação e ela tem 2 campos, que seria um deles o campo Pilar e outro o campo Rosário. Mas explicando como que funciona no caso da Argentina ou qualquer outro país da América Latina, né? Que a gente fala sempre de graduação, de pós-graduação, de especialização, de técnico aqui no Brasil, né? No caso da América Latina, eles têm o grado. Que seria o grado? Seria o que a gente conhece por graduação, né? Que são aquelas carreiras de formação para conhecimento muito mais profundo, né? Com mais disciplinas, né? E no caso deles, são carreiras que são a partir de 3 anos, ou seja, de 3 anos a mais. A gente já está falando, no caso de uma graduação, né? É muito mais tempo que você estuda, muito mais conhecimento que você adquire, né? Temos também o que eles chamam de licenciatura, tá? Que praticamente é um título acadêmico que você vai obter quando você finaliza uma carreira universitária, que seria uma carreira de mais de 3 anos. Então, uma vez que você se forma em uma graduação, por exemplo, você vai obter um título de licenciatura e a carreira que você cursou, né? Tem também o pós-grado, que é o que a gente conhece como pós-graduação, que já é um título acadêmico muito maior, né? No caso, você já fez aquela graduação, né? Se formou e você vai para a pós-graduação, que ele chama de pós-grado, tá? Então, é um título de muito mais porte, que ele chama, né? Que começa com a especialização, depois tem mestrado, doutorado e assim vai, né? Que a gente chama de nível de hierarquia que eles têm, né? Que esses títulos têm da pós-graduação. E tem também as tecnicaturas, que é um grau universitário também, mas ele é orientado para mais especificação. Ou seja, a gente está falando da que a gente conhece como técnicos, tá? É uma carreira técnica, que normalmente são estudos de aproximadamente uns 2 anos ou menor que 2 anos, tá? É um tempo bem mais limitado, tá? E aí, quando você se forma como um técnico em alguma determinada carreira, por exemplo, ou área. Falando assim dessas 22 carreiras que a Universidade Austral entrega, né? Eu vou falar dessas 22 carreiras para você, mas estando bem ciente, na verdade, como eu já tinha falado, eles têm 2 campos, né? Tem o campus Pilar e o Rosário. Então, tem muitas dessas carreiras que você pode somente encontrar num campus ou somente em outro ou nas duas, tá? Então, essas 22 carreiras pode ser em uma, em outra ou nas duas, tá bom? E começando com advocacia, que eles chamam, que é o famoso advogado, né? Você que sempre desejou cursar como advogado, defender defensa pública, né? Porque, na verdade, tem muita, dentro da carreira, né? Tem muitas divisões, né? Aí que você, quando começa a ver a carreira, você vê o que realmente, qual que é o desejo, né? Qual que é a área que você vai seguir, né? Mas se você gosta realmente de ler as leis e tudo isso, então isso é a carreira que você precisa continuar, né? É uma carreira muito linda mesmo, mas eu percebi, eu
tenho, na verdade, amigos que são advogados e dá para ver realmente que a pessoa precisa gostar muito de ler, porque eles leem muito. E as leis nem falar, né? Porque as leis às vezes mudam todos os anos, né? Então, é uma carreira realmente que constantemente você se vê envolvida nesse conhecimento, né? Então, realmente, a pessoa precisa muito gostar de ler. Né? Temos aqui a administração de empresas. A administração de empresas é uma carreira muito legal e ela sempre é requerida, né? Porque sempre vão nascendo novas empresas, estão chamando novas pessoas, né? Então, realmente é uma carreira que ela é muito chamativa, tanto nacionalmente falando como internacionalmente, tá? Porque tem muitas empresas internacionais, tá? Que estão na procura desses profissionais. Então, é muito interessante, né? Agronegócios, pessoal. Agronegócios é outra carreira que está em alta, né? Aqui, principalmente em Brasil, tem crescido muito, muito mesmo. E uma coisa interessante que eu também tenho amigos que estão entrando nessa área, né? Ele está juntando muito com a parte de robótica, é muito interessante. Mas assim, se você realmente sonhou em fazer essa carreira e ver talvez se gostou de robô, você vai ver que ele está crescendo muito, muito, muito e entrando junto com a parte da automação, de robótica, que está totalmente em alta também, pessoal. Ciência política. Ciência política é uma coisa que você precisa gostar mesmo. E uma coisa muito interessante que achei nessa universidade, na Universidade Austral, é que eles conseguem entregar essa carreira, que não é muito fácil encontrar em universidades. Eu acredito que talvez seja a segunda universidade que já vi que tem essa carreira e é muito interessante, porque se você realmente gosta de política, é uma carreira, assim, e uma universidade que pode te entregar essa conhecimento, né? Então, é muito, muito, muito interessante. Ciências para a família, né? No caso, para a família, ele está muito ligado com a advocacia, mas ter uma carreira especialmente para isso é muito interessante. É o que a gente conhece muito como assistente social, pessoal. Então, aqui no Brasil, eu tenho conhecido muitas pessoas que trabalham com isso e realmente é muito importante. Às vezes você trabalha, por exemplo, numa ONG, ou trabalha talvez ou na prefeitura, ou com advogados, né? Ou você tem talvez seu próprio escritório, né? É uma carreira muito interessante que sempre, sempre precisa em algum lugar, tá? Por exemplo, elas são as intermediadoras, né? Quem trabalha como assistente social são intermediadores de alguma coisa. Você defende uma família. Então, assim, é uma carreira muito linda mesmo. Assim, se você gostar, a Universidade Austral pode te entregar também essa carreira para você estudar. Comunicação sempre está em alta, né? E, especialmente, eu vi como os profissionais que trabalham com essa área começaram a ser mais chamados assim que iniciou a pandemia, né? Porque realmente a tecnologia, a parte, por exemplo, de redes sociais, ficou muito mais procurada, né? Então, junto com isso, né, profissionais que trabalham na área da comunicação foram muito mais e estão sendo muito mais procurados. Então, se você desejou, é a carreira para você. E essa universidade consegue te entregar isso, né? Contador público. Se você realmente gosta assim, de contas, você é da área de exatas, é uma carreira muito interessante também, que sempre precisa em qualquer empresa, falando nacionalmente, falando internacionalmente, é uma carreira muito procurada também junto com a parte de economia, tá? Temos desenho. Desenho, pessoal, é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de desenho, tem, por exemplo, desenho de interiores, que você trabalha junto com a área da arquitetura.
Tem desenho de vestuário, por exemplo, que você trabalha já mais para, por exemplo, vestir uma pessoa, né? Para criar a sua marca. Então, desenho é uma coisa muito legal e totalmente focado com a área de humanas, de artes, né? Se talvez esse daí é o que você sempre desejou e essa universidade consiga entregar para você. Economia empresarial, o que acabei de falar para vocês, né? A economia entra muito, muito ligado com a contabilidade. E toda empresa sempre requer, por exemplo, seja nacional ou internacionalmente falando, como eu já comentei, eles sempre precisam. Então, assim, uma carreira muito interessante. E se vocês verem, por exemplo, agora atualmente nas redes sociais, até o mercado, a parte de finanças, né? Está muito em alta. Profissionais que trabalham com economia e finanças estão sendo muito procurados, porque realmente, bolsa de valores, tudo isso está crescendo muito, né? Então, assim, é uma profissão muito interessante para vocês seguirem também. Enfermeria. Se você sempre gostou, por exemplo, nossa, eu sempre admirei muito, por exemplo, um médico, né? Mas você fala assim, nossa, mas eu não quero ser médico. Tem enfermeira também, pessoal, área da saúde. Talvez você sempre viu uma enfermeira e você fala, nossa, eu acho que eu gostaria de fazer enfermagem. É uma carreira muito linda mesmo. E a gente viu o diferencial que as enfermeiras conseguiram fazer, né? A parte da enfermagem que fez durante a pandemia, né? Uma carreira muito linda mesmo. Engenharia industrial. Tem aqui, na verdade, nessa universidade, tem 3 engenharias, que seria a engenharia industrial, a informática e a biomédica. Elas são muito interessantes, né? A engenharia industrial, ela é totalmente generalizada. Se você sempre sonhou, por exemplo, em trabalhar numa indústria, sem ser uma engenharia específica, né? Quando a gente fala específica, tem a mecânica, a mecatrônica, a aeronáutica, né? A civil, tem muitas outras. Na verdade, tem um mundo gigante de engenharias, né? A industrial já é aquela mais especializada, né? Aquela específica quando você decide trabalhar numa indústria, uma coisa bem interessante, né? E ter uma universidade que ofereça esse especificamente não é muito fácil. Tem engenharia informática, né? Você sempre gostou, por exemplo, na parte de programação, de se comunicar, que eu falo que é também uma linguagem nova, né? Praticamente você se comunicar com o computador, né? É uma carreira muito, muito interessante também. Engenharia biomédica, eu acho sensacional. Quando você vai, por exemplo, estudar, nossa, eu gostaria muito de fazer, por exemplo, medicina. Mas eu vi que eu não sou muito boa na área de saúde, mas eu sou maravilhosa na área de exatas. Tem biomédica, a engenharia biomédica, ela junta o melhor dos dois mundos. Você imagina você trabalhar com equipamentos para auxiliar um médico, por exemplo, na ressonância. É o engenheiro biomédico que faz isso. Então, tem o melhor de dois mundos, né? Uma coisa muito maravilhosa. Eu, assim, fico impressionada com as modernidades que o mundo normalmente agora, né? Está entregando para nós, né? Medicina. Medicina é um sonho de muitas pessoas. Eles têm um campus próprio e é gigantesco e eles também entregam oferecem o máximo que eles conseguem para você também cursar, né, medicina e virar um excelente profissional, né? Negócios digitais. Por que negócios digitais? Nós falamos, nossa, que carreira diferente, né? Mas se vocês perceberem agora, atualmente, quase tudo é digital. Já praticamente toda a parte que a gente tinha documentação, que a gente tinha todo através de papéis, eu tenho certeza que daqui para frente a gente não vai ver mais papéis, vai ver tudo digital. Então, o negócio digital se voltou uma coisa assim muito essencial na época da agora que a gente está vivendo no momento. Então, uma carreira muito desejada mesmo. Nutrição é fantástica, né? Nutrição, poder cuidar por exemplo, a alimentação de uma pessoa para
ter uma melhor vida, assim, é impressionante, né? E essa carreira é oferecida nessa universidade também, que te dá essa possibilidade, né? Organização e gestão educativa. Isso daí é totalmente focada na parte educacional, né? Essa parte ajuda muito também, por exemplo, nossa, eu sempre sonhei ser professora, mas eu sempre tive aquela visão de, por exemplo, ser uma diretora de uma escola, né? Você tem aquela visão geral da organização, da gestão, porque quando você cuida de uma escola, você precisa gerir da melhor forma possível, né? Então, imagine ter uma carreira que te ajude e te auxilie para isso, né? E sempre foi seu sonho. Então, você consegue nessa universidade. Orientação familiar também. Ela é muito parecida com assistente social, mas ela é bem mais focada na parte educacional. E é muito interessante ter uma universidade que consiga entregar essa carreira para você, né? Professorado secundário e superior. São os professores. É muito engraçado que o pessoal chama, né, de professorado, né, um professor. Mas é a mesma coisa, tá? É só a diferença como eles falam. Mas nesse caso seria o professor de secundária superior, ou seja, a gente já está falando de níveis diferentes, né? De escola e superior a gente já está falando de universidade, né? Então, é muito interessante se isso daí é o que você deseja, né? Psicologia é uma carreira muito linda também, muito diferente. E você realmente precisa ter aquela paixão, né, pela carreira, porque ela é muito, muito diferente, né, com o que a gente está acostumado normalmente, falar com pessoas, entender a pessoa, né, então eu acho uma carreira muito linda mesmo. Professorado universitário primário. Também são professores, no caso de universidade específica, mas nisso daí a gente precisa ficar um pouco atento. Por quê? Porque tem algumas universidades que, além de você ter, por exemplo, o seu diploma de professor, você precisa fazer uma especialização, ou uma pós-graduação, que a gente fala, né? Então, muitos precisam, por exemplo, o título de mestrado, no caso acadêmico, para poder exercer como professor universitário. Então, muitas vezes você precisa ver, no caso, nessas carreiras de professorado, nível superior, qual que é o currículo deles, né? O que eles oferecem, para ver se você conseguiria exercer na universidade, qual universidades que você poderia exercer, tá? Então, isso daí é uma coisa para vocês ficarem bem atentos, para ver e ler atentamente o que eles oferecem para você, uma vez que você faça essa carreira, tá? E relações internacionais, também super procurado, tá? Quando você deseja, por exemplo, trabalhar para uma multinacional. Eles são, eu acredito que seja as empresas que mais procuram profissionais formados em relações internacionais. Porque a gente está falando, nessa carreira, você vê um pouquinho de negócios internacionais, você aprende idiomas novos, né? Como você se relaciona com outros possíveis parceiros. Então, é uma carreira, assim, muito grande, muito interessante e muito procurada se você decide realmente fazer essa carreira, tá bom?